Para mim é motivo de muita alegria de poder estar mais uma vez com vocês nessa noite, para junto nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor e sermos abençoados por Ele. Amém? Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, ao pastor, né, e pelos irmãos também, né, que já faz parte da nossa família, da minha família do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo de número 9, nós estaremos lendo o versículo 27 ao 31. Eu gostaria, antes de nós começarmos, que o pessoal do louvor viesse aqui para a gente orar com vocês. Quem é o líder do louvor? Vamos orar, né? Cadê a outra moça? Tá bom, não tem problema não. Vocês não precisa ajoelhar, não. A equipe tem mais, né? Tem muito mais. Então vamos orar por vocês, pedir a Deus, porque eles trazem a arca, né? Eles trazem a glória, eles preparam, não sei se você percebe isso, mas eles preparam a igreja para receber a palavra através dessa adoração. E é por isso que esse ministério deles vai ficar para todo sempre. Amém. É o único ministério que não vai acabar. Profecia, revelação, cura, pregação, tudo isso lá na glória não vai ter mais. Mas esse ministério é eterno. Soberano Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, como o Senhor mandou desde o começo orar por eles. Deus, na pessoa, Deus, de cada instrumentista, músico, levita, Deus que traz a arca, traz a glória, traz a presença através da adoração, através do cântico, através da instrumentalidade, através da habilidade musical. Quero apresentar a vida dos teus filhos, para que o Senhor esteja, Deus, dando a bênção, a vitória, a cura, o milagre, a providência, a firmeza, a graça, a unção, o poder, Deus, do teu Espírito sobre a vida de cada um deles, para que possam, Pai, enquanto aqui viver, te adorar, te exaltar, através desse ministério eterno que o Senhor os conceder. Deus, como aqueles outros que também não estão aqui, cada um deles visita o Senhor, cubra-os com teu sangue, todo mal contra a vida desses teus escolhidos, privilegiados para serem adoradores, assim como Davi era, raço de manto, lavasse, dai de canta, labraçuia. E Saul era liberto daquele poder demoníaco através da instrumentalidade do teu filho Davi. E que teus servos sejam instrumentos para a tua glória, para trazer a tua presença, para trazer a tua glória por meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Você pode colocar então? Aleluia. Aquela pegou comigo ali, né? Mateus 9, do 22, do 27 ao 31. Vamos lá. Partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Quer dizer, não obedeceram Jesus, né? Pode fechar a sua Bíblia. Em nome de Jesus. Você vai dizer assim: guerras falsas. De novo, guerras falsas. E eu quero começar essa palavra falando sobre isso. Mas, pastora Glória, o que é guerra falsa?
Lembra de Ana? Quem sabe da história de Ana? Todos aqui sabem da história de Ana, mãe de Samuel, sabe? Existe alguém que não sabe? Eu vou falar rapidamente. Eucana era marido de Ana e de Penina. Antigamente o homem podia ter duas esposas. Eram esposas mesmo, não eram amantes. E Ana e Penina. Só que Penina tinha filhos e Ana não conseguia gerar, porque ela era estéril. Então, ela todo ano subia para a igreja, para Siló, templo, para adorar o Senhor, porque tinha que fazer isso todo ano. A gente, graças a Deus, pode vir quase todo dia, porque tem igreja aberta quase todo dia, né? Aí ela ia todo ano. Só que ela travava uma guerra que ela não vencia. Durante muito tempo ela travou uma guerra que ela não vencia. E isso não era uma guerra falsa, porque o propósito dela era honesto, era sincero. Então eu quero mostrar uma guerra verdadeira, a guerra de Ana. Porque ela não vencia, ela tinha um problema, mas a guerra dela, porque orar é guerrear, né? Então a guerra de Ana era uma guerra verdadeira, porque ela ia num propósito de se gerar. Porque naquele tempo, se a mulher não tivesse filho, ela era como se fosse uma mulher inútil. Se ela não tivesse filho, hoje não tem mais esse preconceito, né? Às vezes a mulher sem filho, ela era muito mais proativa, tem muito mais tempo, tem muito mais disponibilidade do que quem tem filho, não é verdade? Porque prende muito a gente, né? O filho prende muito. Por ser criança, por ser jovem, adolescente. Então é só depois, como os judeus que já estão todos casados, aí você já fica um pouco mais livre, mas mesmo assim ainda fica um pouco preso. Então era uma guerra verdadeira. Agora, o que é uma guerra falsa? Né? Outra guerra também que eu quero mostrar para vocês. Lembra quando Lázaro morre? E as irmãs dele, Marta e Maria, pedem para que aquele moço vá ao encontro de Jesus e peça para que Jesus venha logo para curar o irmão. E aí Lázaro, quando Jesus chega, Lázaro está, aos olhos das pessoas, morto. Mas Jesus disse que ele não estava morto, Jesus disse que ele estava dormindo. Então Marta trava uma guerra falsa. Por quê, pastora Glória? Porque assim que Jesus chega, ela diz para ele, varão, se meu irmão estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então é uma guerra falsa na mente de Maria. Porque Lázaro não estava morto, Lázaro estava dormindo. Estou dizendo que estava dormindo, porque Jesus disse que estava. Então, era dormir, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Mas para ela, ele estava morto. Então ela estava vivendo uma guerra falsa. Já dá para entender um pouquinho? Vocês já conseguem perceber o que é uma guerra falsa? Sim. É uma expectativa que a pessoa tem, que não se concretiza, porque ela está focada equivocadamente no assunto. Vou trazer agora para nós. Trouxe bíblica, agora quero trazer para mim e para você. Aleluia. Louvado seja Deus. O universo das jovens. Eu fui moça na igreja, jovem na igreja, né? Eu aceitei Jesus, eu ainda era jovem solteiro. E eu lembro que às vezes na igreja, lá fora no mundo, irmãos, eu vivi no mundo uns 20 anos, mais ou menos, 19 para 20, eu aceitei Jesus. Lá no mundo, eu pude viver um pouco de tempo no mundo. No mundo, você, ainda mais no Rio de Janeiro, tinha uma infinidade de rapazes para namorar. Então, eu nunca me preocupei com esse negócio de namorar um rapaz, não, porque tinha muito rapaz para namorar, né? Então, eu me incomodava, não tinha essa preocupação de não ter namorado. Porque quando eu aceitei Jesus, eu e o rapaz do mundo, pelo menos naquela época, é muito diferente do rapaz da igreja. Quando eu aceitei Jesus, os rapazes da igreja são rapazes comportados, rapazes que têm respeito por nós, não vem logo falando, não vem logo botando a mão no ombro, não é? Então eu ficava olhando para os rapazes da igreja e falando, esses meninos são tão parados, esses meninos são tão assim, porque no mundo eu via aquele resquício mudando, né? E eu sabia como é que era a pegada do mundo. Então eu ficava assim olhando,
esses meninos não tomam iniciativa. E eu não fui educada para ir em busca, né? Eu sempre fui educada para esperar. E para esperar na igreja, misericórdia, era um sofrimento. E aí eu entrava em quê? Guerra falsa. E aí eu entrava onde? Em guerra falsa. Mas que guerra falsa é essa? Eu olhava um rapaz, pastora, e às vezes eu achava que aquele já era um rapaz que iria casar comigo. E aí eu começava a orar para Jesus me dar, para Jesus abençoar, para ele gostar de mim, para começar a jejuar. Guerra falsa. Está entendendo? Porque ficava buscando uma coisa que ainda não estava chegado o tempo. Estava querendo algo que ainda não era o momento. Eu aceitei Jesus com 20, casei com 27. Demorei para casar. Então, pensa, né? Você ficar orando por uma coisa, pedindo algo, chorando, sofrendo, apaixonada por uma coisa que não é tua, que não é para você. Entende? Guerra falsa. E o Senhor mandou falar, antes de nós irmos diretamente para o cerne da mensagem, sobre isso. Para que você possa, porque às vezes a gente quer algo, irmãos, mas Deus não nos quer dar aquilo. Então é o quê? Uma guerra falsa. Porque a gente fica pedindo, a gente fica orando, a gente pede oração, a gente clama e passa anos e anos e anos e anos e a coisa não acontece. A irmã Ana orou muito tempo, mas a guerra dela não era falsa, ela queria ser mãe. Aí quando ela alinhou o desejo de ser mãe com a necessidade do Senhor de colocar um juiz, porque Eli, o sacerdote, já estava reprovado com Hófni, Finéias e seus filhos, aí Samuel é gerado. Está entendendo? Amém. Casamento da tua vontade horizontal com a vertical do Todo-Poderoso. Vocês entendem? Eu fiquei muito tempo orando por quem não era para ser, para quem não era a pessoa que Deus havia escolhido para ser meu esposo. Então eu vivia, irmã, ora por isso, irmã, eu gosto daquele rapaz. E aí não ouvia profecia, não ouvia nada, porque não era aquele que Deus queria dar. Vocês estão entendendo? E isso traz um amadurecimento para mim e para você. E aí o Senhor nessa noite quer falar com você a respeito disso. Quer falar comigo a respeito dessa situação. O que você, o que eu, o que nós temos entrado em portas que não são as nossas portas. Em guerras que não são as nossas guerras. Está entendendo? Às vezes você tem uma amiga ou um amigo que quer algo, mas aquilo vai contrário à palavra de Deus, contrário ao propósito de Deus, contrário ao desejo de Deus. E aí você fica orando com aquela pessoa, pedindo aquela situação, e aquilo não é para você, e aquilo não é para acontecer, e aquilo não é para você receber. E aí você fica guerreando falsamente, porque Deus vai ficar em silêncio. E aí a gente ouve muitos pregadores dizer assim, olha, Deus tem sim, Deus tem não, e Deus tem espera. E aí que a pessoa fica mesmo, não espera. Né? Aí fica mesmo, aleluia. E o Senhor diz, é sim, sim, não, não. Se passar disso é procedência maligna. Deus tem um sim, às vezes, quando Ele quer. Mas tem um propósito, tem um tempo. Tem um tempo de chegar ao sim na tua vida. Ana orou e teve o tempo de Samuel ser gerado e Samuel chegar na vida dela. Amém. Vocês entendem? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor me fez lembrar agora, também nesse meu período de jovem, lá no Rio de Janeiro, eu fui a um culto, e toda vez que pedia para ir na frente, quem queria fazer a obra de Deus, quem queria ser missionário, quem queria, eu ia chorando pedindo. Então eu pedia, era algo que já estava no coração de Deus. Então eu não entrei numa guerra falsa, porque eu faço isso hoje. Pedi lá atrás, entende? Duas coisas diferentes. Uma eu pedi e não aconteceu, porque não era a vontade do Senhor, era a minha guerra falsa. Lutei por algo que Deus não tinha, né? E de fazer a obra, eu também pedi naquele tempo, com 20 anos de idade, e Deus me concedeu.
porque não era uma guerra falsa. Vocês estão entendendo? Amém. Aleluia. Às vezes, eu sei que crente não, mas você olha a pessoa está numa posição, na igreja está num lugar, você quer o lugar daquela pessoa. Ele não pode querer aquilo. É uma guerra falsa. Vocês entendem? Amém. É uma guerra falsa, não pode. Saul travou uma guerra falsa. Aleluia. Porque Davi já era o rei. Ele estava no trono, mas o rei era Davi. E aí ele entra numa guerra falsa. Por isso que ele ficou endemoniado. Então, irmão, alguns desejos fora, desfocados do propósito de Deus, causa até endemoniar. Saul profetizou, foi ungido, recebeu a bênção de Samuel, mas depois foi endemoniado, porque ele entrou em guerra falsa. Aleluia. Nós precisamos ter o direcionamento correto de Deus para a nossa vida. Amém. Pedir a Deus que eu e você estejamos alinhados à vontade de Deus. E o que Deus quer para nós nessa noite, pastor, é a mensagem. Agora é a mensagem. É que você seja curado. É que você seja restaurado, porque a noite te cura. Você entende? Então eu não estou entrando numa guerra falsa. Eu já cheguei já com a vitória. Entende? Porque é desejo do Senhor que você tenha saúde. Aleluia. O Senhor dizia para as pessoas: eu irei e lhe darei saúde. Então, quando você, homem de Deus, mulher de Deus, pregador, cantor, seja o que for a algum lugar pregar, for fazer algum trabalho, realizar alguma obra, vai com esse entendimento. Eu estou alinhado com aquilo que a Bíblia diz, que é propósito de Deus, é vontade de Deus, é desejo de Deus, é pensamento de Deus. Olha, irmão, outro exemplo que Deus está me dando aqui para falar. Vai na casa da irmã Joaninha. Ela quer uma bênção, mas ela não conta o que é a bênção que ela quer para a casa dela, para a família dela. Aí vai aquele monte de gente orar lá. Vai todo mundo cheio de boa intenção, de amor, de consideração, mas não sabe. É segredo, é secreto. Mas não sabe. Como é que você vai pedir uma coisa que você não sabe o que a irmã Joaninha quer? Se ela estiver pedindo algo fora daquilo que Deus quer, ela tem que contar pelo menos para o pastor dela. Se ela não quiser contar para todo mundo, pelo menos para o pastor. Ela precisa falar, para que as pessoas que estão ali orando, né, debaixo da oração, está ali, debaixo de uma bênção. Não está entrando em guerra que não é para entrar, guerra falsa. Aleluia. E aqui no texto, agora a gente vem para o texto, né, falar de Mateus. Vocês já sabem que ele era publicano, cobrador de impostos, um homem muito rico, então, e por isso ele sabia escrever, e por isso o evangelho dele está aqui registrado. Provavelmente, dos apóstolos, dos 12, estou falando dos apóstolos, provavelmente ele era o único que tinha caneta. Os outros eram ricos, podia ter dinheiro, outros não tinham, mas caneta para escrever, pena na mão, era ele. Porque para cobrar imposto, né, ganhava-se muito dinheiro, era gente muito rica, como Zaqueu, né, ele é da mesma classe de profissão de Zaqueu. Então, ele provavelmente é por isso que ele é que escreve. E aí ele fala dessa cura maravilhosa, né, desses 2 cegos. E eu fiquei pedindo para Deus confirmar. Aí o irmão levita do teclado, ele falou dos cegos. Aí eu falei, é essa palavra. Fiquei esperando ele abrir. Falei, é essa palavra. Né? A gente tem que estar ali, mas está ligado. Falei, Senhor, até agora, mas quieto esperando. Então vamos lá. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: crente que eu posso fazer isso? Jesus morava em Cafarnaum. Então Jesus era uma cidade de pesca, como o Rio de Janeiro, como Santos, que tem muito peixe, uma cidade litorânea. E aí Jesus, esses 2 cegos, vão atrás de Jesus. Eles seguem Jesus. E a palavra do Senhor diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está.
Então a pessoa que pode te curar, que pode me curar, está aqui. Não é porque eu estou dizendo que está, é porque a Bíblia Sagrada diz que está. Jesus disse assim: aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei ali no meio delas. Então, aqui tem mais de 2 que estão reunidas no nome de Jesus. Tá certo? Porque tem consciência que está aqui por conta do que Jesus pode fazer em suas vidas. E aí esses cegos seguem Jesus. Eles não entram numa guerra falsa. Vocês estão entendendo? Apesar de serem cegos, eles vão atrás do resultado certo. Aleluia! E aí eu quero dizer para você que, independente do que você esteja vivendo, mesmo que para você a impossibilidade é muito grande, porque pensa bem, você ir para a casa de alguém que você cego, precisa de ajuda, e eram os dois, né? A Bíblia, e aí um ajudando o outro até chegar, a Bíblia não fala da distância, mas seguiram Jesus, até tendo ele entrado em casa, ele quem? Jesus. Aproximando-se os cegos, na casa de Jesus lá, e Jesus lhe perguntou, né? Porque Jesus sempre vinha cansado, ele vinha de uma multidão muito grande, ele sempre vinha de um trabalho muito cansativo, porque a obra de Deus é cansativa fisicamente, irmãos. É um desgaste físico muito grande, é um desgaste espiritual muito grande. Imagine Jesus, porque ele estava implantando no mundo um novo evangelho, um novo caminho, uma nova direção, não mais guerra falsa, não mais uma religião falsa, mas uma guerra verdadeira. Então o desgaste era grande demais. Então ele entra em casa para descansar. E aí os cegos chegam, porque quem vem a mim, diz a palavra do Senhor, de maneira nenhuma eu lanço fora. Aí eles vão até a casa. Você veio aqui nessa noite, você está na casa do Senhor nessa noite. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele está. Então você veio à casa de Jesus, você veio no lugar certo, você veio seguir o caminho aonde Jesus está, como esses 2 cegos ali. E Jesus pergunta para eles, e pergunta para mim e para você nessa noite: crê que eu posso fazer isso? Aleluia! Você não está numa guerra falsa, porque eu expliquei o que é guerra falsa. Eu não sei quais são os pedidos de cada um dos senhores aqui nessa noite. Aleluia! Mas você não está diante de homem nem de mulher. Você está na casa de Deus, que é do Senhor Jesus, onde o Espírito Santo opera, trabalha para garantir, para ministrar para a nossa vida a bênção. Esses 2 homens eram uma cegueira natural, humana. Você, eu não sei, mas da minha vida, da minha necessidade eu sei. E Jesus pergunta: você crê que eu posso fazer isso? Crê que eu posso fazer isso? Aleluia! Porque não basta vir só à casa do Senhor, não basta só seguir o Senhor, não basta só vir com o seu carro, pegar carona, não basta só vir à minha igreja, mexer no som, não basta. Você precisa vir e crer. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque eles podiam ter entrado na casa de Jesus, irmãos. Entraram e entraram. Vou ver se só vou lá para ver como é que é. Vou lá só para saber. Não é? Um dia. Tem gente que faz isso. Vou lá só para ver como é que é. Vou lá só para ver se é isso mesmo que o povo está falando. Mas o Senhor está aqui. Entende? Não é porque eu estou dizendo. Eu quero falar mais uma vez que isso fica claro. Jesus está aqui. Ele que é o operador de milagres. Ele é quem faz a obra. Aleluia. Até porque a glória dele ele não dá para ninguém. Aí o que eles responderam? Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé.
Jesus está dizendo para você nessa noite, que você hoje vai saber se você tem fé mesmo, depois do resultado. Aleluia. Glória a Deus. Ele está dizendo aqui para você: faça-se-vos conforme a vossa fé. Aleluia. Qual é o seu problema? Aleluia. Fique em pé. Fique em pé todo mundo. Aleluia. Aleluia. Você disse que crê. Aqui é a casa do Senhor. É o mesmo contexto, irmão. Só que não é em Cafarnaum. Só que não é no primeiro século, lá no começo, né? É em 2000, século 21, na era pós-moderna. Mas Jesus continua o mesmo. Aleluia. Jesus não mudou. Aleluia. Jesus não morreu, está vivo. Aleluia. Vai voltar, está voltando. Os sinais já dizem tudo isso. Aleluia. E é necessário que a gente pregue até que Ele volte, até que Ele venha, até que Ele arrebate a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Aí o Senhor diz para você nessa noite: não é faça conforme a pastora Glória está falando, não. É faça-vos conforme a vossa fé. Aleluia. O que é que você veio buscar? De cura nessa noite, que é noite de cura. Aleluia. Porque, irmão, não precisa ser só para você. Esses homens aqui buscaram para eles. Mas às vezes você está buscando para alguém que está longe. Às vezes você está buscando para alguém que precisa de um milagre. Aleluia. Eu tenho 2 sobrinhos no Rio de Janeiro. Já vou fazer o que Deus mandou, mas vou falar para vocês com a questão da distância. E eu viajei em janeiro, todo ano eu vou lá para vê-los, porque é mais fácil um ir ao Rio do que 30, 60 vir aqui. Então eu sempre vou ao Rio de Janeiro ver minha família, fico literalmente com eles. As pessoas perguntam: agora você vai à praia? Não. Agora você vai? Não. Agora você vai a Cristo? Não. Quero saber de Cristo. Copacabana? Quero saber de Copacabana. Vou não, nem vou, nunca precisei ir. Carioca não vai atrás dessas coisas. A gente vai para ver a família e fica lá. A época de praia foi na época da juventude. Mas quando eu estive lá, eu vi 2 sobrinhos bem mal sucedidos profissionalmente. E um resolvi já, e o outro, que é advogado, envolvido demais. A mãe dele, que é minha irmã, é macumbeira. E aí o Mateus com a vida muito atrapalhada. E eu comecei a orar para o Mateus. Comecei a clamar para o Mateus. Para não dar glória ao diabo, eu liguei para ela, liguei para ele, falei: olha, estou orando por você e tal. E ela me ligou esses dias e disse: Glorinha, eu sou a irmã dela, então eu sou Glorinha, né? Glorinha, o Mateus falou, olha mãe, depois que minha tia começou a orar por mim, porque ele é advogado, só que ele pega causas cíveis, né? Ele não é funcionário público. As coisas começaram a funcionar. As coisas começaram a correr. E eu orando para ele aqui, o Senhor mandou dizer para ele: Mateus, vai estudar para você ser juiz. Porque na família do pai dele tem um tio que é juiz. E era o que estava no coração dele. Mas ele estava preso, talvez por conta da espiritualidade da mãe. Então, Deus está encaminhando a vida do meu sobrinho lá no Rio de Janeiro. São 1.250 quilômetros de distância. Eu sou carioca, não sei a distância. 1.250 quilômetros. Então Deus não tem distância para Deus. Então, se você está aqui nessa noite, intercedendo para alguém, ser curado lá, aleluia. A palavra para você é: faça-vos conforme a vossa fé. Então, as coisas de Deus não tem muito malabarismo. Não tem muito. Tá pronto, acabou e fez. Aleluia. Você crê, está aqui escrito para os céus: estamos na casa de Deus, viemos como eles 2. Jesus já nos perguntou se você crê que Ele pode fazer esse milagre na tua vida, ou na vida de alguém que está longe, a 1.250 quilômetros de distância. E aí Jesus responde para você nessa noite: faça-se-vos conforme a vossa fé. Amém. Aleluia. Aleluia. É a tua fé no Jesus que aqui está, aleluia, que vai mover essa situação aí para você. Aleluia. E abrindo-se os olhos, aí já é o resultado, né? Porém, Jesus advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. E aí eu digo também nessa: não conte para ninguém. Quem tinha que saber do milagre que você recebeu aqui nessa noite é você.
Aleluia. É você. Não foi você que veio? É verdade. A sua esposa não veio? Seu marido não veio? Está entendendo? Você que está aqui. Aleluia. E Jesus disse para eles, então a receita do bolo de Jesus nessa noite para você é: crê que eu posso fazer? Faça-se conforme a vossa fé. Aleluia. Acautela, seja cauteloso, para que ninguém saiba do que você recebeu aqui hoje. Aleluia. Porque é algo assim, irmãos. Um upgrade, araço de levasse, da parte do Senhor, na tua caminhada cristã. É um upgrade. Quando você se prepara mais, você se forma, aí você faz uma pós-graduação, aí depois você faz um mestrado, e se tiver coragem de doido, de fazer um doutorado, é isso que Deus está falando com você, espiritualmente. Entende? Simples assim. Por quê? Porque Ele está aqui. Aleluia. Não é porque eu estou falando, é porque Ele está. Aleluia. E nós vamos agora, eu vou agora ministrar na tua vida como ministro do Senhor, que sou. Aleluia. O Senhor disse na sua palavra, que eu li hoje à tarde, agora eu entendo porque que eu li aquilo. O Senhor diz aquilo não, a palavra do Senhor. E colocará a mão sobre os enfermos e os curarão, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se houverem bebido alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porque a tua vara, o teu cajado me consola. Então eu vou estar orando por você, vou estar ministrando na tua vida. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. O nosso irmão Mateus deixou isso aqui escrito. Mas o milagre, quem gera é Jesus em você. Através, é um casamento espiritual da tua fé com o Senhor que está aqui nessa noite. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que você possa sentir a presença do Espírito Santo agora, atuando na tua vida. Jesus disse, olha, eu vou, mas enviarei o Consolador, que Ele vos ensinará, vos guiará em todas as coisas. E hoje Deus está dando esse upgrade para que você seja ensinado a não ter mais guerra falsa. Aleluia. Ai, delevação, delevácia. A fazer o que é remandoramácia. Não protocolo de culto, mas daquilo que o Espírito Santo, remasso de mandorácia. Lá debaixo recanda. Mas se você estiver pedindo guerra falsa, só lamento que você não vai receber porque é falsa. É falsa. É mentira de Satanás. Entende, irmão? É roubo de Satanás. Mas se essa guerra for legítima, faça-se vos conforme você tem fé. A tua fé, se for menor que um grão de mostarda, não precisa ser muito grande. Maravilhoso Deus e Pai, a tua palavra foi ministrada. Deus, eu quero colocar a minha petição, a nossa petição diante do teu altar mais uma vez. E que nós possamos pegar aquela última parte, Senhor, acautelai-nos. Aleluia, aleluia. De que ninguém o saiba, porque é algo que você recebeu do Senhor. É algo que você se apropriou nessa noite. Que é onde Jesus está. Se você deseja que Ele esteja, que você crê que Ele esteja, e se você crê que Ele pode fazer, então o milagre acontece. É simples assim. Louvado seja o teu nome. Deus Santo, o gerador de fé não sou eu. Eu sou apenas a luva, a laço de manto. Agora o gerador é o Senhor Espírito Santo, meu amigo. O Senhor é quem gera, gerando vida, vida. Gere vida, Senhor, gere vida. Do lado direito, do lado esquerdo, aqui diante, na minha frente. Começa a gerar vida. Começa a gerar vida, Pai. Vida, vida, milagre. Milagre, Pai. Aleluia. Porque teus filhos não estão numa guerra falsa nessa noite. Eles estão debaixo da tua justiça. A base do teu trono é justiça e paz. Araço de mantolas. Radarabaço de mantolavraço.
Receba, receba, receba do Senhor. Receba, em nome de Jesus. Vai sendo curado agora, os de perto e os de longe. Oh, meu Pai Santo, cura a alma, cura, Pai, cura das mentiras, tira das guerras falsas e traz para uma guerra verdadeira, justa. Oh, Meremandaga Subinácia, de inteligência, de sabedoria, de discernimento espiritual, para que teus filhos possam viver milagres a partir de hoje. Milagres, Senhor, Adamandaga Subia, para não depender de Mantoramandaga Subianda Ramachai, lá Surianda Ramanai, do favor, mas somente da graça poderosa, maravilhosa e da tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca uma coluna de fogo aqui. Envia teus anjos com vassoura de fogo aqui. Varre todo lixo. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou fazer algo que Deus está mandando. Aqui da minha direita, você vai depositar aqui todo o lixo. Aqui no altar, tá bom? Em nome de Jesus, pode vir. Tanto louvor aí. Pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir e volta para o lugar. Em nome de Jesus. Pode aqui, vem cá. Oh, peraí. Havia um homem que por ali ia passar. Era humilhado, desprezado, humilhado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviram que por ali ia passar o homem que tudo podia resolver, então Jesus mandou chamar aquele homem que estava o Espírito Santo embaixo deu, mandou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, além de um pecador. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, além de um pecador. A multidão viu que ele ia passar, e todos perguntaram o que ele ia fazer. Pensa no teu milagre. Jesus, aquele homem que estava no mesmo instante embaixo deles, clamou assim: Jesus, filho de compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, Atende ao meu amor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende ao meu amor. Aleluia. Jesus, filho de Davi, Deus abençoe, querido. Tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, Oh, meu Deus. além de um meu amor. Faça aqui, meu Jesus, filho
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As crianças. Faz festa, a criança ama. Aleluia. Enquanto elas vêm, eu quero falar para vocês que no Dia com Deus, lá na igreja, no Dia com Deus, eu preguei de manhã. A gente faz Dia com Deus toda a última quarta-feira do mês, de cada mês, né? E essa última quarta-feira, eu fui nos pregadores. Eu preguei de manhã, um preguei meio-dia e outro à tarde. E um pastor, lá do Total Filho, muito usado por Deus, Deus usou ele para falar comigo. E falou, o pastor Navarro também, falou comigo também, agora lembrando, que o Senhor voltaria a me usar como ele me usava antigamente. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Eu vou dar essa explicação para vocês. Porque a gente, quando é novo na fé, a gente se lança e não tem medo de crítica. Jovem, você não tem medo de crítica. Você fala o que Deus mandar, você faz, não quer saber. Mas depois, com os anos, você vai ficando mais velho, você vai ficando mais temperoso, você vai ficando mais cuidadoso, você tem dom a zelar, então você vai se comportando dentro de uma caixa. Entende? E eu não sou melhor do que os outros, eu também entrei para dentro da caixa, do posicionamento politicamente correto. Pode trazer as mamães para cá, pode passar. Aleluia, pode tocar. Cadê as meninas? Aleluia. Aleluia. Deus me falou a palavra de novo, para eu não esquecer, que eu tinha esquecido a palavra. De mim, Jesus, filho de Davi, atende o meu amor. Aleluia. Deus mandou fazer isso. Deus me deu a palavra que voltar para vocês passaram. Resultado. Amém. É essa palavra que Deus manda dizer para vocês. Claro, eu esqueci. Quem vai dar, a gente esquece. Esquece muito. Resultado. Né? Deus, quando vocês terminarem de passar, o Senhor falou a palavra que ela já passou. Já passou. O Senhor, a palavra que Deus falou para mim foi resultado. Vocês estão entendendo? Resultado. Eu não sei quais foram os pedidos que vocês fizeram, mas quando todos terminaram, Deus falou resultado. Eu falei, porque eu estou aqui, mas eu fico conversando mentalmente, eu fico falando com Deus, falando com vocês, mas o meu espírito vai falando com o Senhor. E aí o Senhor, aí eu esqueci, quando as crianças passou, o Senhor falou resultado. Então eu ficava muito dentro dessa caixa. Por conta de já ser senhora, já ser avó, um monte de convencionalismo da sociedade, porque o meio acaba fazendo com que a gente se porte politicamente correto. A esposa do presidente, o povo não critica tanto, porque ela não se posiciona dentro daquele que ela é, né? E a gente é pastor, a gente precisa. Só que dentro desse universo nosso, é espiritual. Aleluia. E a gente não pode fazer só o que a gente acha que deve, né? Eu creio que ninguém nunca viu isso e eu também nunca fiz. Mas o Senhor falou que era para fazer. Amém. O Senhor disse que é resultado. Resultado. Vocês estão entendendo? Resultado. O que é resultado? É você planejar, estabelecer uma meta, ir em busca e você recebe aquilo. Resultado. Amém? Maravilhoso Deus e Pai. Senhor, eu não tive constrangimento em te obedecer. Aleluia. Eu obedeci completamente aquilo que o Senhor estabeleceu para que eu fizesse. Pude me lembrar, Senhor, dos meus primeiros pastores, homens cheios de ti, homens ousados, mulheres cheias de autoridade, que faziam muitas dessas coisas conosco. E o Senhor me reportou para aquela época. Oh Deus, porque o Senhor não mudou. E o Senhor quer ensinar o teu povo a caminhar em vitória. Aleluia. Com milagres, com resultados. Aleluia. Sem guerra falsa. Aleluia.
Bendito seja o teu nome. Quando Deus mandou Moisés atravessar o deserto e ir para Canaã, Moisés pensou que seria uma guerra falsa, não foi? Eu sou ruim de voz, eu sou pesado. Eu não vou dar conta, na verdade era isso que ele estava dizendo. Mas não era guerra falsa. Vocês entendem o que é guerra de vitória? Amém. Ele atravessou com o povo, 3 milhões de pessoas. Entende? Você não tem essa guerra toda para travar. Se Moisés, nosso irmão, que não tinha o Espírito Santo fluindo no meio de todo mundo, como é hoje, fez, atravessou, o que é subir, passar aqui e receber o resultado. Aleluia. 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 Só porque você creu. Só porque Jesus está aqui. E Ele estando, isso é o suficiente. Aleluia. Pode louvar. Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, Filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, Filho de Davi, atende ao meu clamor. Aleluia. Essa igreja, eu prego em muitos lugares. Essa igreja ela é aberta ao mover do Espírito Santo. Algo extraordinário. Então aproveite. Porque tem lugar que você vai e os pastores não permitem. Você já sabe. Então você se retém, né? Para não ficar coisa desagradável, para você não ficar sendo, né? Então, aproveite essa liberdade do Espírito Santo, que os pastores de vocês permitem que quem vem aqui, que sobe ao altar desta casa, possa ministrar a vocês aquilo que verdadeiramente o Espírito Santo Aleluia. quer operar. Glória a Deus. Eu espero que vocês não esqueçam mais. Jesus, quando operava, ele deixava um marco na vida. A pessoa não voltava mais da mesma maneira. Eu, quando recebi o resultado, também vou estar testemunhando para vocês. Aleluia.